Olá a todos. Vamos fazer a resolução dos dois exercícios que ficaram para resolver em casa. Primeiro é um exercício sobre janelas. Os dados são estes. Temos a temperatura média em dezembro de 5 graus. A radiação solar disponível na fachada sul de 30 kWh por metro quadrado. A radiação que é impedida de entrar pelo sombreamento é de 25%, significa que temos 75% de ganhos. O fator de sujidade das janelas é de 95%, significa que há 5% de radiação que não é ganho devido à sujidade das janelas. E temos o fator de radiação não perpendicular, portanto, que permite ter ganhos de 85%. Portanto, são os dados genéricos. Em relação à janela, temos uma área de janela de 2 metros quadrados, a área do vidro 1,18 metros quadrados, o U da janela 0,778 watt por metro quadrado de Kelvin e o fator solar, o G do vidro, de 0,5. O que era pedido era para calcular o balanço energético da janela em dezembro. Para fazermos então este cálculo do balanço energético, no fundo, temos de determinar qual a diferença que temos entre os ganhos e as perdas de calor. Portanto, vamos calcular as perdas de calor que vamos ter pelas janelas, através desta fórmula, e os ganhos de calor que temos pelas janelas, através desta fórmula. Okay? Em relação às perdas de calor, temos de entrar com a área da janela, temos aqui, o U da janela, também é dado, o fator de temperatura, sendo uma janela está em contato com o vidro exterior, é de 1, portanto pode ser anulado, e os graus hora de aquecimento no mês de dezembro. Okay? Portanto, temos aqui a temperatura média no mês de dezembro. É isso que vamos calcular à parte. Em relação aos ganhos solares, aplicamos a fórmula, portanto temos o R, que é o produto de todos os fatores, portanto é o fator total de redução de ganhos solares, que é o produto de todos os fatores, como a fração de caixilho na janela, de sombreamento, fator de sujidade e de radiação não perpendicular. Vamos multiplicar pelo valor de U, pelo fator solar do vidro, o G, pela área da janela, que é dado, e neste caso pelos ganhos solares da janela durante o mês de dezembro. Okay? E isso também é algo que é fornecido. Portanto, para o cálculo dos graus hora de aquecimento, portanto, entramos com o ΔT, já vimos isto na semana passada, portanto, 20 graus de temperatura interior menos 5 graus de temperatura exterior, temos então ΔT de 15. 31 dias tem o mês de dezembro e cada dia tem 24 horas, portanto, temos um resultado de 11.160 kelvins hora. Como nós temos o resultado em kilokelvins hora, portanto, ficamos com 11,16. E com isso temos então tudo para calcular e determinar o valor total das perdas de calor pelas janelas, que é de 17,36 kWh. Em relação aos ganhos, vamos então determinar o fator de redução, o R, que é o produto de sombreamento, da sujidade, de radiação não perpendicular e a percentagem de vidro. Okay? Portanto, queremos saber qual a fração que vai ser da radiação solar que vai contactar com a superfície do vidro. Portanto, sombreamento, o fator é 0,75, sujidade, o fator 0,95, radiação não perpendicular 0,85 e a percentagem do vidro, no fundo, é a área do vidro a dividir pela área da janela. Isso também é dado, portanto, temos um fator então total de 0,36.
Portanto, temos tudo então para conseguir chegar ao resultado dos ganhos de calor no mês de dezembro, que então é de 10,8 kWh. Portanto, a diferença, ou seja, o balanço energético da janela, é a diferença entre as perdas e os ganhos, neste caso resultando em 6,56 kWh como perdas de calor. Portanto, era isto que era pedido para resolverem neste exercício. No exercício seguinte, foi dada esta fórmula, e esta fórmula o que é que permite determinar qual a temperatura superficial que temos no componente homogéneo. E com isso conseguimos avaliar se, com aquela temperatura superficial, se temos primeiro conforto e se há possibilidade também de haver o risco de formação de patologias, condensação e bolores. A temperatura superficial interior é resultado então desta forma. Portanto, entramos com a temperatura interior menos o valor de U a multiplicar pela resistência superficial interior. Fizemos isto quando determinamos os valores de U, coeficiente de transmissão térmica, a multiplicar então pela diferença de temperatura interior e exterior, pelo ΔT. Okay? Tudo isto está aqui dado. O que era pedido então era, para estas condições, temperatura interior de 20 graus, trata-se de uma passive house, temperatura exterior de 10 graus negativos, portanto uma passive house no centro da Europa, tendo a resistência superficial interior de 0,13 m² Kelvin por watt. Vamos determinar então qual a temperatura superficial que vamos ter na parede de um edifício existente, que tem U de 1,6. Portanto, temos de substituir os valores: temperatura interior 20 graus, U 1,6, RSI 0,13 e o ΔT 30 graus. Okay? E fazemos isso também para a parede do edifício existente, que tem o U de 0,3, e também para um vidro duplo, que tem o U de 1,2. Aplicando a fórmula de substituindo os valores, portanto, chegamos a estes resultados. Uma parede do edifício existente com o U de 1,6 vai ter na sua temperatura superficial no componente homogéneo será então de 13,76 graus. A parede no edifício recente, não passive house, portanto, centro da Europa, o U de 0,3, tem uma temperatura superficial de 18,83 e um vidro duplo com 1,2 de valor de U, nestas condições vai ter uma temperatura superficial de 15,32 graus. Ou seja, não garante o critério de conforto na passive house, que é, não pode haver uma assimetria da temperatura radiante superior a 4 graus. Portanto, se temos uma temperatura ambiente de 20, as superfícies que nos envolvem não podem estar abaixo dos 16 graus. Na solução número 2, estamos livres de problemas em termos de conforto e também de patologias. Na solução da parede do edifício existente, mais uma vez, temos o conforto em risco. E, consoante as condições de umidade relativa interior, poderá também haver a formação de bolores. O que tínhamos então depois era fazer o mesmo exercício, mas para uma realidade mais próxima do que conhecemos em Portugal. Portanto, neste caso, o que diferenciava era a temperatura exterior de 0 graus, o RSI mantém-se a 0,13 e a temperatura interior mantém-se nos 20 graus. Acrescentamos aqui também uma quarta solução, que é um vidro simples com um U de 5,3. E, então, substituindo
os valores na fórmula, com uma parede no edifício existente, com U de 1.6, temos uma temperatura superficial de 15,84, com um U de 0,3, uma temperatura superficial de 19,22, com um vidro duplo de 16,88, com o vidro simples, o U de 5.3, temos então uma temperatura superficial de 6.22, e com um caixilho de alumínio, faltava este elemento, um caixilho de alumínio com corte térmico, tenho o valor de U do caixilho de 2.6, vamos ter então temperaturas superficiais de 13,24 graus. Aqui o que é que destacamos então é que com o vidro simples, se tivermos 0 graus de temperatura exterior, iremos ter uma temperatura à superfície do vidro de 6 graus, ou seja, com 50% de umidade relativa haverá a formação de condensação na superfície do vidro. Portanto, não só a questão do desconforto, largamente posta em causa, mas aqui a questão da ocorrência de patologias. Com o caixilho de alumínio com corte térmico, temos também aqui um problema que é o desconforto térmico provocado, se bem que a superfície do alumínio não é tão relevante como a superfície do vidro, mas também há a possibilidade, em situações de elevada umidade relativa, de haver ocorrência de formação de bolores com estas temperaturas superficiais interiores.